Antes de começar essa história, já fortalece a Sabrininha, se inscreve no canal agora, deixa o like e comenta de qual cidade você está assistindo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias intensas, cheias de suspense, romance proibido, segredos de família, traições e aquelas reviravoltas que parecem novela, mas acontecem mais perto da gente do que muita gente imagina. E fica até o final porque no primeiro comentário fixado deixei algo especial para quem quer apoiar o canal e conhecer um conteúdo reservado voltado para autoestima, confiança e bem-estar de forma discreta. Agora presta atenção, porque eu nunca imaginei que um simples fim de semana mudaria completamente a forma como eu enxergava minha própria vida. Meu nome é Valentina, tenho 32 anos e, durante muito tempo, achei que estava vivendo um relacionamento que só precisava de paciência para dar certo. Meu namorado, Rafael, parecia ser o homem ideal quando começamos. Trabalhador, tranquilo, do tipo que fazia planos para o futuro. Falava em comprar uma casa, montar uma família e crescer junto. Eu acreditava em tudo. Talvez porque depois de um relacionamento difícil, tudo o que eu mais queria era estabilidade. Só que existe uma diferença enorme entre estabilidade e viver se sentindo sozinha ao lado de alguém. Rafael trabalhava muito. No começo eu admirava aquilo. Achava bonito ver ele correndo atrás das coisas. Mas com o tempo, a dedicação virou distância. As mensagens diminuíram. As conversas ficaram rápidas. Os finais de semana já não pareciam mais encontros de casal, mas uma rotina repetida. Ele chegava cansado, passava horas no celular ou assistindo televisão, sempre distante, como se tivesse 1000 preocupações dentro da cabeça e nenhuma energia sobrando para mim. Não existia briga. Não existia escândalo. Só aquele silêncio estranho de quem está junto, mas já não parece presente de verdade. A casa da família dele ficava numa cidade pequena do interior, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo e qualquer novidade vira assunto na padaria antes do almoço. Era uma casa grande, simples, com varanda na frente, plantas espalhadas pelo quintal e uma sala enorme onde Rafael gostava de assistir futebol. Quem morava lá também era o pai dele, seu Augusto, um homem mais velho, viúvo havia muitos anos, sério e de poucas palavras. No começo, eu achava ele até meio fechado demais. Quase não sorria, falava pouco e parecia sempre observando tudo em silêncio. Mas havia algo curioso nele, ele prestava atenção nas pessoas. Enquanto Rafael parecia cada vez mais distraído, seu Augusto reparava em coisas pequenas. Se eu parecia cansada, perguntava se estava tudo bem. Se eu chegava mais quieta, ele percebia. Às vezes deixava um café pronto na cozinha porque sabia que eu acordava cedo. Pequenos gestos. Nada demais. Mas quando alguém passa muito tempo sem se sentir vista, qualquer atenção diferente começa a fazer barulho dentro da cabeça. Eu nunca pensei nada errado. De verdade. Para mim, ele era apenas o pai do meu namorado. Um homem educado, mais velho, que talvez só se preocupasse comigo porque me via como parte da família. Só que teve um fim de semana que ficou marcado na minha memória de um jeito estranho. Rafael recebeu uma ligação do trabalho numa sexta-feira à noite. Um problema numa filial da empresa em outra cidade. Precisaria viajar cedo no sábado e talvez só voltasse no domingo à noite. Reclamou, ficou irritado, arrumou uma mochila às pressas e me perguntou se eu queria voltar para casa ou ficar ali descansando o fim de semana. Eu não sei por que aceitei ficar. Talvez porque estivesse cansada da cidade. Talvez porque quisesse um pouco de paz. Ou talvez porque, no fundo, eu ainda acreditasse que quando Rafael voltasse, alguma coisa entre nós pudesse melhorar. Antes de sair, ele me deu um beijo rápido, pegou a chave do carro e foi embora sem olhar muito para trás. O barulho do motor desapareceu pela estrada silenciosa, e, pela primeira vez, eu percebi que tinha ficado sozinha naquela casa apenas com o pai dele. Naquela noite, a chuva começou forte no interior. O vento balançava as janelas e deixava tudo com aquele clima silencioso de cidade pequena. Eu tomei banho, coloquei uma roupa confortável e fui para a sala assistir qualquer coisa na televisão. A casa parecia grande demais quando estava vazia. Até que alguns minutos depois, ouvi passos vindo da cozinha. Seu Augusto apareceu segurando 2 canecas de café e perguntou com toda a calma do mundo: vai passar a noite toda sozinha aí ou aceita um pouco de companhia? E talvez pareça besteira,
mas foi exatamente naquele momento que eu senti que aquele fim de semana seria diferente de qualquer outro. Naquela noite da chuva, eu aceitei o café mais por educação do que qualquer outra coisa. Seu Augusto sentou na outra ponta do sofá, deixando uma distância respeitosa entre nós, enquanto a televisão passava qualquer filme antigo que nenhum dos dois realmente estava assistindo. A chuva batia forte no telhado e, pela primeira vez desde que comecei a namorar Rafael, eu percebi algo estranho. O silêncio naquela casa parecia mais confortável com o pai dele do que com ele próprio. E isso me incomodou muito. A conversa começou simples. Assuntos normais. Cidade pequena, trabalho, chuva, rotina. Mas aos poucos foi ficando diferente. Seu Augusto começou a contar histórias do passado, do tempo em que trabalhava viajando, das dificuldades que enfrentou depois que perdeu a esposa e de como criar Rafael sozinho tinha sido mais difícil do que muita gente imaginava. Havia um peso silencioso na voz dele. Uma solidão que talvez ninguém percebesse porque ele sempre parecia forte demais. E, sem eu perceber, comecei a contar coisas minhas também. Sobre frustrações, sonhos que tinha deixado pelo caminho, e até sobre como meu relacionamento já não parecia o mesmo fazia muito tempo. Ele ficou quieto por alguns segundos depois que eu terminei de falar. Depois olhou para a xícara de café e disse uma frase que me desmontou mais do que deveria. Às vezes a gente passa tanto tempo tentando salvar alguém, que esquece de perceber quando está se perdendo no caminho. Eu não respondi na hora. Porque talvez ele tivesse acabado de dizer exatamente aquilo que eu vinha tentando ignorar havia meses. O pior é que Rafael nunca percebia essas coisas. Nunca perguntava como eu realmente estava. Nunca parecia notar quando eu estava triste. E ali estava o pai dele, um homem de poucas palavras, entendendo sentimentos que nem eu sabia explicar direito. No sábado, a chuva continuou o dia inteiro. A cidade parecia parada. Rafael mandou poucas mensagens dizendo que estava resolvendo problemas no trabalho e talvez demorasse mais do que imaginava. Passei a manhã ajudando na cozinha, organizando algumas coisas da casa e tentando ocupar a cabeça. Seu Augusto aparecia de vez em quando, fazia alguma brincadeira simples, perguntava se eu queria ajuda ou só ficava ali conversando enquanto o rádio antigo tocava músicas baixinho no fundo da varanda. E foi justamente ali que comecei a perceber detalhes que antes ignorava. Ele me observava de um jeito diferente. Não era algo invasivo. Nem desconfortável. Era como alguém prestando atenção de verdade. Na hora do almoço, enquanto arrumávamos a mesa, ele comentou algo que ficou preso na minha cabeça. Você sorri pouco para alguém tão nova. Eu ri sem graça, desconversei, mas aquilo ficou ecoando dentro de mim pelo resto do dia. Porque fazia muito tempo que ninguém reparava em coisas pequenas assim. Muito tempo que ninguém parecia realmente interessado em saber quem eu era além da rotina. Só que talvez o momento mais estranho, ou mais perigoso, tenha acontecido já perto da noite. A energia caiu por alguns minutos por causa da chuva forte. A casa ficou silenciosa, iluminada só pela claridade fraca da varanda. Eu me assustei com o barulho de um trovão e, sem pensar, segurei o braço dele por reflexo. Foi rápido. 1 segundo só. Mas o silêncio que veio depois parecia diferente. Pesado. Como se os dois tivessem percebido alguma coisa que não deveria existir. Ele se afastou discretamente e falou baixo, quase mudando de assunto. Melhor eu fazer mais café, essa chuva ainda vai longe. Mas naquela noite, deitada no quarto, eu quase não consegui dormir. Porque pela primeira vez uma pergunta começou a me perseguir de um jeito assustador. Será que eu estava confundindo carência com algo muito mais perigoso? Depois daquela noite da chuva, alguma coisa ficou diferente dentro de mim. E eu odeio admitir isso, mas seria mentira dizer que consegui agir normalmente. Não porque tivesse acontecido algo errado. Não tinha acontecido. Mas existia uma sensação estranha no ar. Um silêncio diferente. Como se alguma linha invisível tivesse aparecido entre nós e nenhum dos dois soubesse exatamente como lidar com aquilo. No domingo de manhã, acordei cedo e fui direto para a cozinha, tentando agir como sempre. Só que seu Augusto já estava lá, fazendo café, ouvindo o rádio baixo e olhando a chuva fina cair pela janela. Quando me viu, apenas sorriu de leve e perguntou se eu tinha dormido bem. Era simples. Educado.
Mas eu comecei a perceber uma coisa perigosa: eu esperava aqueles pequenos gestos. Rafael continuava distante. Mandou poucas mensagens durante o dia. Uma dizendo que talvez precisasse ficar até segunda-feira. Outra perguntando se estava tudo bem na casa. Nem perguntou se eu estava bem. Era sempre tudo rápido, direto, automático. Enquanto isso, ali dentro daquela casa silenciosa, acontecia uma coisa que começou a me assustar: eu me sentia mais ouvida pelo pai dele do que pelo próprio namorado. E talvez essa seja uma das piores confusões emocionais que alguém pode viver. Porque você começa a sentir culpa até pelas coisas que não escolheu sentir. Na parte da tarde, a chuva finalmente deu uma trégua. Seu Augusto resolveu mexer em algumas coisas da varanda e me chamou para ajudar a organizar plantas antigas que estavam acumulando água. Parecia uma tarefa simples, mas talvez tenha sido o momento em que comecei a enxergar ele de outra forma. Não como o pai sério do Rafael, mas como um homem carregando as próprias dores. Em determinado momento, ele comentou sobre a esposa falecida pela primeira vez. Disse que, depois que ela morreu, aprendeu a viver sozinho, mas nunca realmente se acostumou com o silêncio da casa. Depois de alguns minutos em silêncio, ele olhou para mim e falou algo que me pegou desprevenida. Você parece triste faz tempo, mas tenta esconder isso de todo mundo. Aquilo me desmontou completamente. Porque era verdade. E ninguém tinha percebido. Nem minha mãe. Nem amigas. Muito menos Rafael. Sem perceber, comecei a falar coisas que vinha guardando havia meses. Sobre a sensação de abandono dentro do relacionamento. Sobre tentar fazer dar certo sozinha. Sobre como eu já não lembrava mais da última vez que tinha me sentido prioridade para alguém. Seu Augusto não interrompeu nenhuma vez. Só ouviu. E talvez tenha sido exatamente aí que tudo começou a ficar perigoso. Porque existe uma linha muito silenciosa entre apoio emocional e uma conexão que cresce onde não deveria. No começo da noite, enquanto preparávamos algo simples para jantar, ouvi uma conversa no viva voz do celular de Rafael sem querer. Ele estava falando com alguém do trabalho, ou pelo menos foi o que pensei no início. Até ouvir uma frase que fez meu coração parar por alguns segundos. Relaxa, segunda-feira eu volto aí. Também tô com saudade. A voz do outro lado era de uma mulher. Na hora, tentei fingir que não ouvi direito. Disse a mim mesma que podia ser impressão. Alguma colega. Algum assunto qualquer. Mas algo dentro de mim já sabia: talvez eu não estivesse tão errada sobre a distância do Rafael. Talvez existisse muito mais coisa acontecendo longe daquela casa do que eu imaginava. E naquela noite, sentada sozinha na varanda enquanto a chuva voltava a cair, eu percebi algo assustador. Eu estava começando a me sentir menos sozinha justamente no lugar onde jamais imaginei procurar conforto. Depois daquela ligação, eu praticamente não consegui dormir. A voz da mulher do outro lado da linha não saía da minha cabeça. O jeito como Rafael falou. O tom íntimo. A frase curta, mas pesada demais para ser ignorada: também tô com saudade. Passei horas tentando convencer a mim mesma de que podia ser coisa da minha cabeça. Trabalho. Alguma cliente. Uma amiga antiga. Qualquer explicação que doesse menos. Mas no fundo, talvez eu já soubesse a verdade fazia tempo. Às vezes, a gente só demora a admitir aquilo que o coração já percebeu antes da mente. Na manhã seguinte, Rafael mandou mensagem dizendo que teria que ficar mais um dia fora por causa de um problema inesperado. Nem ligou. Nem perguntou como eu estava. Apenas avisou. E foi naquele instante que algo dentro de mim começou a quebrar de verdade. Porque eu percebi uma coisa difícil de aceitar: eu estava lutando sozinha por um relacionamento havia muito tempo. Enquanto eu fazia esforço, entendia a ausência, aceitava a distância, talvez ele já estivesse vivendo outra história em algum lugar. Seu Augusto percebeu meu silêncio logo cedo. Não perguntou nada de imediato. Apenas fez café, colocou uma cadeira ao meu lado na varanda e ficou ali em silêncio, olhando a rua molhada do interior. Às vezes, a presença de alguém fala mais do que qualquer conselho. Depois de alguns minutos, ele perguntou baixinho: aconteceu alguma coisa?
E talvez tenha sido a primeira vez em muito tempo que alguém perguntou aquilo querendo realmente ouvir a resposta. Eu tentei segurar. Juro que tentei. Mas acabei contando sobre a ligação, sobre a sensação de abandono, sobre como já vinha me sentindo sozinha havia meses. Pela primeira vez, chorei sem tentar parecer forte. E ele ficou ali. Quieto. Sem julgamento. Sem interromper. Só ouvindo. Quando terminei de falar, ele respirou fundo e disse algo que ficou marcado na minha memória. Tem gente que para de valorizar justamente quem sempre esteve do lado. Aquilo me acertou de um jeito difícil de explicar. Porque talvez fosse exatamente o que eu precisava ouvir, mas da pessoa mais improvável possível. Naquela tarde, tudo ficou ainda mais confuso. Enquanto organizava algumas coisas na cozinha, ouvi sem querer outra conversa no celular de Rafael. Dessa vez não foi dúvida. Nem impressão. Era claro demais. Mensagens. Tom íntimo. Promessas de encontro quando voltasse da viagem. O chão desapareceu sob meus pés. Não era apenas distância. Não era cansaço. Rafael realmente estava me traindo. Saí da cozinha sem conseguir respirar direito e fui direto para a varanda dos fundos tentando processar tudo. Minutos depois, ouvi passos atrás de mim. Era seu Augusto. Ele não perguntou nada. Talvez já tivesse entendido pelo meu rosto. Apenas colocou um casaco nos meus ombros por causa do frio e ficou ali ao lado, em silêncio. E naquele instante, uma coisa difícil aconteceu dentro de mim. Eu percebi que o único lugar onde eu estava encontrando acolhimento era justamente onde jamais deveria existir qualquer confusão emocional. Mas histórias assim nunca são simples. Quando Rafael voltou para casa 2 dias depois, alguma coisa já tinha mudado dentro de mim. Ele tentou agir normalmente. Falou do trabalho, reclamou da viagem, ligou a televisão e seguiu a rotina como se nada tivesse acontecido. Só que agora eu enxergava tudo diferente. Não conseguia mais fingir que estava tudo bem. E talvez ele tenha percebido, porque começou a agir estranho. Mais nervoso. Mais atento ao celular. Mais distante ainda. Pouco tempo depois, descobri toda a verdade. A mulher existia. Já fazia meses. E talvez a pior dor não tenha sido a traição, mas perceber que eu passei tanto tempo tentando salvar uma relação que ele já tinha abandonado fazia muito tempo. O namoro terminou semanas depois. Seu Augusto e eu nos afastamos por um período. Porque os dois sabiam que existia uma linha delicada demais ali. Culpa, carinho, gratidão, confusão emocional, tudo misturado. Mas até hoje eu penso numa coisa que talvez muita gente não entenda. Às vezes a vida coloca pessoas inesperadas no nosso caminho não para destruir tudo, mas para abrir nossos olhos sobre aquilo que já estava quebrado há muito tempo. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que eu deveria ter contado para Rafael sobre tudo o que aconteceu naquele fim de semana? No meu lugar, você teria ido embora no mesmo dia da descoberta? E você acredita que alguém pode acabar criando uma conexão inesperada justamente quando está emocionalmente fragilizado? Comenta aqui embaixo porque histórias assim dividem muita gente. E antes de sair, já fortalece a Sabrininha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações porque aqui sempre tem histórias intensas, romances proibidos, segredos e reviravoltas emocionantes que parecem novela, mas acontecem na vida real. E no primeiro comentário fixado, deixei algo especial para quem quer apoiar o canal e conhecer um conteúdo reservado voltado para autoestima, confiança e bem-estar.